Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso vinho do triatlo envelhecido durante anos, nosso queridíssimo Fala Betão. Fala, Wagner, beleza? Tudo bem? Bom dia, Serginho. Todo mundo aí. Dá pra você virar o microfone quando ele falar? Não, ele vai dar um beijinho. Beijinho. Vem no beijinho. Posso falar? Você sabe que tem a história que a Erika falava, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não pode esquecer desse detalhe, né? Não pode. Agora tarde, agora noite. Exactly. Boa. Exatamente isso. E nosso meninão do gel no bolso, escorrendo, já velhinho, gordinho, Sérgio, a galera fala trocou o gel pra mim, né? E aí, turma, tudo bom? Não dá pra ser sempre igual. Mas eu tô sentindo uma superlotação hoje aqui, tem mais gente não, aqui. Posso falar? Alguém pode aumentar o ar? Que tá pesado hoje aqui, viu? Vou te falar. Hoje temos um convidado ilustríssimo. Hein, Betão? Nosso crossfitter, que honra. Hyrox Man. Nós temos dois, na verdade. Um é crossfitter, outro é endurance man, né? A gente precisa agora entender quem é quem aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui. Temos a honra de receber Luciano Tacconi, que é triatleta argentino. Fez história recente agora no Ironman 2025 e ganhou também em 2023. Betão, você conhecia já o Tacconi, Betão? Conheci em 23. Em 23. Antes disso, toda uma vida no ITU foi esquecida por você, é isso? Não por eu não conheci. Não chegou pra mim. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estratégia, né? Sua evolução como atleta de longa distância, essa mudança também, como é que foi isso pra ele. E vamos entender aí o que vem por aí. Uma salva de palmas, Luciano Tacconi. E não poderíamos esquecer do lado dele o coach, head coach da Newco e coach do Luciano Tacconi, Eduardo Braz. Uma salva de palmas para Eduardo Braz. Quem começa? Começa, eu vou deixar você começar, Betão. Vamos lá, vai. Caramba, já vou direto. Vai aqui, ó, vai nesse aqui. Deixa o Luciano. Luciano, queria falar... Quer que ele se apresente? Se apresentar aqui, falar, né? Falar um pouco do... Quem é Luciano Tacconi? Quem é Luciano Tacconi, né? Voy a hablar en español y después colocan subtítulos. Sí, no hay problema, dale. ¿Quién es Luciano Tacconi? Un triatleta más que le gusta, es muy apasionado por este deporte. Y nada, eso. Você vê, Simples. Betão, que dia que você vai conseguir se apresentar assim? Eu sou um velho do triatlo, apaixonado por esse esporte, e é isso. Nunca você vai ter essa humildade. Só não vai ter a performance. Ninguém vai entrar nisso. Uma coisa que eu queria perguntar. A gente falou, né? O Luciano apareceu, entre aspas, aqui. Muitos de nós aqui no Brasil acabam conhecendo quando você ganhou o Ironman Brasil 2023. E aí, o Wagner estava falando, você tem também uma carreira, né, de ITU, já foi para a Olimpíada, então fala um pouco para nós do como foi, né? O que você já fez aí no triatlo, além das vitórias que você teve aqui. Sí, comencé en corta distancia. A los 20, 21 años creo que fue cuando me convertí en atleta profesional. Empecé de junior, tuve algunos buenos resultados en campeonatos panamericanos. Conseguí correr una vez un Mundial Junior y después ya con 20, 21 años decidí empezar a entrenar un poco más serio con el objetivo de clasificar a un Juego Olímpico. Lo conseguí para Río 2016 y bueno, eso, como mis mejores resultados fueron durante ese proceso de clasificación olímpica quizás. Gané una Copa del Mundo en Huatulco, hice podio también en Huatulco otro año y bueno, después de Río intenté hacer otro ciclo olímpico, ahí comencé con Eduardo, tuvimos muy buenos resultados, uno de los mejores fue el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima y nada, venía todo muy bien encaminado para conseguir otra clasificación olímpica y bueno, entre accidente y pandemia no terminé consiguiendo y ahí decidí ya comenzar con larga distancia. Você viu que depois que ele brigou por Braz, é que aí que o negócio deu uma complicada. Mas não vamos falar sobre isso agora. Eu queria falar uma outra coisa. Você vivenciou o triatlon olímpico e todo um ciclo
num cenário onde é muito difícil ser triatleta, ainda mais na Argentina, no Brasil também. Qual era a estrutura que você tinha e qual era a cena do triatlon naquele momento no seu país? Fue un poco extraño porque por un lado sí, en 2010 en Argentina comenzó el lente de alto rendimiento deportivo, el ENARD, que cambió para los atletas amateur de todos los deportes. Fue una aparición muy importante porque el atleta de deporte justamente amateur comenzó a poder dedicarse a entrenar y competir con el objetivo de clasificar a un Juego Olímpico y también, bueno, buscar resultados en Juegos Panamericanos. A partir de eso, las cosas mejoraron mucho para los atletas en general en Argentina, pero había apoyo económico, pero por lo menos en el triatlón no había una estructura para poder entrenar y progresar estando en el país. Yo particularmente, 2010 fue el primer año que fui para Italia a hacer la temporada de triatlón europea, el verano europeo. Primero fui para un equipo solo a competir y al año siguiente sí estuve 6 meses allá entrenando con un equipo y compitiendo para ellos y aprovechando las carreras de Europa. Eso lo hice por 5 o 6 años más o menos. Empecé a entrenar con un entrenador italiano y bueno, como que en Argentina no tenía una estructura para poder desarrollarme como atleta, la busqué directamente en Italia. Pero sí, sin el ente nacional de alto rendimiento hubiese sido imposible para mí desarrollarme como atleta profesional, porque tampoco es que en corta distancia es mucho más difícil quizás que en larga distancia ganar dinheiro com o deporte. Sim. Eu queria, assim, aproveitando disso, o que mudou quando você saiu das curtas distâncias para as longas distâncias na tua rotina, na tua vida, nos teus treinos, assim, independente, você acabou de falar que é muito mais difícil na longa distância você ganhar dinheiro, né? Na corta. Na curta. Sim. Na longa você, ao contrário. Então, eu queria, para quem está escutando a gente, o que muda, né? Porque tem muita gente que ainda está nas curtas distâncias, mas pretende ir para as longas distâncias, né? Aí, como profissional, o que você sentiu que mudou nos treinamentos? O que mudou na tua vida? Bueno, para lo que fue el último ciclo olímpico mío, pensando en Tokio, fue cuando empecé a entrenar con Eduardo. Un poco la idea era también buscar un buen grupo. En ese momento Eduardo estaba en CESI y bueno, entrenar con Manuel Mesías, con Luisa, en el caso de Romina, era buscar una estructura en la cual podamos entrenar con gente fuerte, que creo que es muy importante en las cortas distancias para lograr un buen nivel. Y quizás para larga distancia volví para Argentina, empecé a entrenar más solo, eso creo que fue un gran cambio también. Mismo cuando estaba en Italia, la idea era entrenar con un buen grupo. Y ahora, nada, ya en larga distancia creo que seguí un camino más solitario, entrenando quizás más tiempo solo. Ahí creo que fue la principal diferencia en el día a día. E lá na Argentina tem lugares para treinar, assim, versus Brasil, assim, tem ambiente, os lugares para treinar, eles existem, assim? Como que é isso? Sí, particularmente donde vivo, en Córdoba, hay una estructura muy buena, porque, bueno, hay un estadio que tiene una estructura de piscina de 50 metros, pista de ciclismo, pista de atletismo, como que todo lo que necesito lo tengo ahí, sumado a
a buenas rutas para salir a pedalear tranquilas. Particularmente ahí en Córdoba es uno de los mejores lugares en Argentina. Bacana. Você disse que você foi para o SESI, você precisava de um grupo, né? Queria perguntar para você, Braz, como é que foi... Eu não sei de quem partiu o convite, provavelmente ele procurou você, né? Como foi receber, assim, ele e a Romina? Como que foi esse momento? E como que o pessoal lá do SESI, os outros atletas, viram isso em termos de treinamento? E gerou algum ciúme ou não? Puta, que legal, temos mais um partner aqui forte para poder trabalhar. Cara, eu lembro que eu estava num curso no Chile, né? E tinha uma Copa Pan-Americana. Aí eles me chamaram para um café e foi quando eu os conheci. Pra mim foi, do ponto de vista pessoal, foi legal, né? Porque, cara, eu tava lá, eu já tinha conseguido ali, junto com o Manuel, Luísa, uns bons resultados, o grupo já tava fluindo bem, e não era só os dois, né? Os dois eram os carros-chefes, mas tinha muita gente boa ali. Ele treinou com bons nadadores, bons corredores, então o time era muito forte, realmente era um time legal. E pra mim foi muito bom. Para os atletas, também, eu posso... Ele pode me contradizer, mas a minha sensação é que foi super legal, porque receber gente de fora, do nível deles, só agrega o grupo. E no triatlon, embora seja um esporte individual, na hora da prova todo mundo quer ganhar, inclusive na hora do treino, se é o trabalho ali, um quer ir melhor do que o outro, mas nesse nível ele é um pouco coletivo também, né, cara? O grupo te motiva a ir um pouquinho mais e conseguir evoluir durante as sessões. Para o SESI, como é uma estrutura que estava aberta ao esporte, porém é uma estrutura com uma burocracia densa, e tem que ser, né? Não é uma crítica. Quando eu falo a palavra burocracia, não é pelo lado negativo. Não é o pejorativo, não né? É o pejorativo, precisa ter uma estrutura do tamanho do SESI, precisa ter uma determinada burocracia para fluir dentro do nosso país, principalmente. Então, a gente teve que, vez ou outra, fazer um ajuste, mas os coordenadores, os diretores compraram a ideia, entenderam que esse intercâmbio, né, trazer atletas de fora, seria importante para o desenvolvimento da modalidade e dos atletas que ali estavam. E é meio que uma troca, né? A gente dá um pouco para eles, e eles trazem um pouco para nós, claro. E foi super bem aceito. Deixa eu perguntar uma coisa pro Braz, assim, uma dúvida, né? A gente colocou aqui, qual é a diferença, assim, do treinamento argentino pro treinamento Brasil? Você sentiu alguma diferença muito grande? Por exemplo, quando o Taconi chegou, provavelmente ele trouxe para você algumas coisas que ele fazia, ou que tinham coisas muito diferentes, coisas que foram aproveitadas, coisas que foram adaptadas, ou não? Você deletou? É uma característica dos argentinos treinar dessa forma? Não, eu acho que assim... Existiam algumas diferenças, ele pode até responder melhor, mas a gente treinava muito, muito mesmo. E lá, acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o time foi pensar numa estrutura que conseguisse absorver toda a carga que a gente achava ideal aplicar. Então, lá o cara estava para mim das 7 às 19 todos os dias, eu estava para eles das 7 às 19 todos os dias. E a cidade, São Carlos, é muito particular com relação a possibilidades de treino e deslocamentos muito curtos, né? Então, a gente conseguia dividir o dia, quase todo dia tinha 3 períodos de treino, né? Então, o cara estava ali somente para treinar, comer e descansar. Eu diria que isso talvez seria a grande diferença. Sinceramente, eu não me recordo muito como era a estrutura de treinos dele. Mas como ele veio integrar um grupo, ele veio super aberto, ele e a Romita, vieram super abertos, e a gente acabou incorporando eles na nossa dinâmica. Obviamente, um ajuste ou outro individual, mas o treino era muito coletivo. E a gente conseguiu muito bons resultados, né? O Wagner me fritou aqui falando que os melhores resultados dele foi antes, mas eu acho que eu peguei. Consegui, já criou um inimigo aqui.
Na verdade, eu discordo. É que a gente teve uma infelicidade, depois do melhor momento da carreira dele de curta distância, que foi ter ganho uma medalha pan-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ele foi medalhista, resultado histórico para ele. Ele vai para uma prova na República Tcheca e tem um acidente onde ele quebrou a clavícula no reconhecimento de percurso de ciclismo, correto? No, fue un entrenamiento. Treino... Sí. Avulso. Não, aquele... Que não estava na planilha. Aquele 40 minutinhos para soltar da viagem, ele teve um acidente, infelizmente quebrou a clavícula e gerou algumas complicações. Então ele volta para a Argentina, cirurgia e criou uma limitação na articulação do ombro. E aí vem a pandemia. E aí a gente acabou ficando muito sem ritmo por conta desses dois fatores. E quando volta, é basicamente você ir para a guerra com uma bala na arma, né? Porque ele precisava já pontuar para classificar e acabou não dando certo. Mais ou menos assim, né, Luis? Sí, porque para ese ciclo olímpico, al no tener tanto apoyo económico como para el anterior, apunté a buscar la vaga de New Flag, de nueva bandera. Entonces, buscaba puntuar sobre todo en copas continentales, que no tuvimos después. Por conta da pandemia. Sí. Fueron solo 4 carreras, que eran Copas Mundo y Series Mundiales, que eran todas series mundiales, pues al no haber carreras, los Starlets estaban llenos y eran carreras que puntuar era muy difícil. Você vê, Serginho, que a gente não pode brincar, né? Porque sabe aquelas vezes que você vê aquela pessoa um pouquinho e fala, nossa, parabéns, você tá grávida. Fala, não, eu não tô grávida. Sabe? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu fui brincar, ele veio justificar. Então, ele pegou. Tem alguma coisa ali que a gente depois vai confirmar. Ele pegou. Mas uma pergunta que eu tenho pro Taccone, e aí o Braz até pode complementar, quando você chega num grupo, e aí você chega num grupo forte para treinar, sendo também um atleta forte, e aí você muitas vezes tem características de modalidade. Um pouco mais forte aqui, um outro não tão forte ali na corrida e tal. Em alguns treinamentos aonde vocês executam a natação, sendo que talvez você não é o melhor nadador daquele grupo, ou quando você sai para a pista para fazer o treino de qualidade, às vezes você não é o melhor corredor daquele grupo. Isso, uma vez que vocês estão dentro de uma outra competição oficial, pode gerar algum desconforto psicológico, porque uma vez que você no treino estava sempre atrás desse atleta, ou sabe que aquele atleta é mais forte que você, como que vocês lidam com esse conflito psicológico do treino e depois no enfrentamento na competição? La verdad, en este caso, particularmente Manuel o Reinaldo, a la hora de competir no eran mis rivales directos a la hora de conseguir la plaza olímpica. Sí. Entonces teníamos objetivos diferentes. Entonces, obviamente siempre quiero ganarles a los dos. Pero mi competencia directa no era con ellos. Entonces, ahí ya la presión a la hora de entrenar también es distinta. Es complementarnos, es ayudarnos justamente. Creo que de mi parte aporté, no sé, en el ciclismo, bueno, Reinaldo y Manuel son fuertes, pero bueno, como que ayudé la dinámica del grupo por ese lado. Manuel levantó mucho mi nivel de corrida. Y bueno, el grupo en general había muy buenos nadadores. Incluso Reinaldo y Manuel no eran los mejores nadadores. Entonces, creo que los atletas profesionales en ese aspecto siempre son inteligentes a la hora de entrenar y competir. Son dos mundos separados. Casi nadie busca la competencia en el entrenamiento. Sim. E acho também que isso vai um pouquinho da característica de personalidade do atleta, né? Então, a frase dele inicial se apresentando já fala por si só. Então, uma pessoa que chega num grupo que é forte, e ele também é forte, mas se porta de uma maneira com autoridade, porém sem querer crescer em cima dos outros, no português claro, é fácil de assimilar no grupo e ser bem quisto, e acredito que assim,
O Manel quer matar ele na corrida, com certeza. Mas Entendi. É o tem famoso come quieto, né? mas tem. É o famoso come quieto, fica com essa carinha dele aí, chega lá, pá, dá um... Mas tem uma ética e uma aceitação muito Legal. tranquila, Pô, que né, cara? Legal. Ah, isso é legal. Luciano, assim, falando das provas do Ironman aqui do Brasil, você é o 4º argentino a ganhar a prova aqui, né? Já teve o Galins, depois o Sturla, depois o Ezequiel, depois você. Né? Achei que você ia falar, teve o Galinhos, depois o Galinhos, depois o Não, Galinhos, se a gente for pegar, ainda teve várias vitórias do Galins, várias vitórias do Sturla, já teve 2 suas, teve uma do Ezequiel, então pô, tem bastante argentino. Tem bastante né? argentino. Estamos lascados. Não. E assim, como que você tem alguma característica nessa prova assim que você gosta dessa e que favorece você ou os argentinos, né, para ter uma performance tão boa? E como que você vê, se você já está programando, você vem de novo para o Ironman no ano que vem aqui no Brasil, né? E se você acha que o ano que vem talvez venha muita gente de fora. Eu estava pensando isso até porque, como o Manuel bateu o recorde da corrida aqui, talvez algum gringo lá de fora possa querer vir aqui também aproveitar, não vou dizer a facilidade, né, mas a característica do percurso para tentar quebrar esse recorde dos 2:26 aí do Manuel. Sí, Floripa es un percurso rápido, entonces creo que después del resultado de este año van a haber varios que van a querer venir a buscar, a hacer una carrera rápida. También es una carrera que reparte 3 plazas para Kona, que es mucho. Y quizás para los europeos y los gringos es más difícil venir para acá en esa época del año porque ya hay muchas carreras en el hemisferio norte. Pero sí, creo que al haber visto que puede ser una carrera muy rápida, van a venir. De hecho, ya sé que algunos que están pensando en venir. Y no creo que haya algo particular que beneficie a los argentinos en el sentido de las características de la prueba. Quizás que hay mucho argentino compitiendo con la familia aquí y también sentimos un apoyo muy grande cuando competimos. Entonces quizás eso también nos hace sentir no locales, pero sí con un apoio extra. Eu tenho uma dúvida, assim, que sempre me traz, assim, né? A tua modalidade mais forte, qual você considera? O ciclismo? Sim. Hoje em dia você está correndo muito bem também, mas acho que o ciclismo é muito forte, né? E a gente observou que o seu ciclismo ele deu um salto muito grande, assim, de alguns anos para cá. O que você atribui a esse salto? Qual é o tipo de abordagem, seja nos treinamentos, seja lá volume, intensidade de equipamentos? O que mudou, né, para essa estratégia? E se você, quando vem para Floripa, porque normalmente vocês imaginam quem são os atletas, né, os competidores que estão ali no field, mas muitas vezes, por conta do profissional ter um tempo grande ali para poder se inscrever nessas provas, vocês não sabem. Como que é montar? São 2 perguntas, na verdade. Como que é montada a estratégia de tudo isso? E aí eu passo depois essas perguntas até para o Braz complementar. Bueno, comenzando por la primera. Por mis características siempre fui un ciclista fuerte en corta distancia. Siempre estuve obligado por no ser el mejor nadador, a tener que ir a buscar el grupo de punta y estar siempre empujando en la bici. Y cuando pasé a larga distancia, siento que al principio no conseguía ser ese ciclista fuerte que estaba obligado a ser, porque me costaba, o sea, no encontraba la posición para poder hacer fuerza y ser rápido. Prácticamente no tiene nada que ver el ciclismo en una bicicleta de ruta a una de triatlón o contrarreloj. Y sufrí bastante esa adaptación, sí. Yo creo que me llevó por lo menos 2 años. Y las lesiones que no tuve en corta distancia
las terminé siendo atleta de larga distancia por culpa de esa adaptación a la bicicleta de contrarreloj. Tuve que, obviamente, investigar mucho y probar muchas cosas para ver qué me servía a mí particularmente. Y sí, la aerodinámica es un componente muy importante a la hora de performar bien en la bici. Yo, no teniendo posibilidad de ir a túnel del viento y demás, creo que me llevó más tiempo encontrar esa posición rápida que al mismo tiempo consiga hacer fuerza. Pero bueno, después de muchas pruebas, creo que fue sobre todo para Floripa del año pasado, que ya fue la primera vez que me sentí realmente fuerte en la bici. Pero sí llevó su tiempo esa adaptación y encontrar lo que me servía a mí para ir rápido. Por al final lo que importa no son los watts que uno aplica, sino la velocidade que uno logra. Deslocamento. Eu também considero que tem uma mudança assim, significativa na cultura do treinamento do atleta. Hoje o atleta de curta distância, até pelas questões de divulgação, de visibilidade, ele já está mais linkado nas provas de meia distância, né? As provas de 73. Na época que a gente estava no ciclo olímpico, ele não tinha bike time trial, ele não tinha uma bike de triatlo, né? Só de bike road. Então, hoje você vê esses atletas mais de ponta, o Miguelzinho, ele já está uma prova lá, uma cá. Eu lembro que quando eu colocava os meninos para fazer 73, era crítica de tudo quanto é lado, porque vai ficar lento, porque não sei o quê, porque assim, porra, mas vai ficar lento, ele já treina 32 horas na semana para fazer um olímpico, como que ele vai ficar lento? Sim. Olha os dados, mas existia uma cultura, né, que a galera era contra, e começa a mudar pós-pandemia. Né? Essa é a minha opinião. Então existe essa questão. A cultura do cornetar, Betão. Não é a cultura do saber, é a cultura do cornetar, é diferente. Você tá no Brasil, né, cara? Todo mundo o técnico da seleção de futebol convoca e a gente critica. Você imagina do triatlon, que nem aparece na TV, pô. Você entendeu? Então, funciona um pouco assim. Obviamente que a gente não pode ser radical, sim, tem algumas diferenças, mas principalmente no 73, que cria essa adaptação pro full distance, cara, é muito similar. Então, quando às vezes eu colocava a Luísa para fazer umas provinhas aqui no Brasil, o Manuel, o Luciano, ele já veio numa fase que a gente estava muito focado nos Jogos Olímpicos, a gente tinha algumas críticas, né? Então, acho que agora já ninguém critica, todo mundo quer que faça. Você vê o campeão olímpico correndo uma maratona para 12:06, caraca! Que é isso? Mas isso a gente já tentava fazer faz tempo, né? Então eu também acreditaria essa questão, e aí justificando esse tempo de adaptação. É adaptação à posição e adaptação também ao treino, porque não tinha esse contato competitivo, não tinha esse tipo de carga competitiva em cima de uma bike time trial, e também com as características, a tática da distância que é mais longa, né? É muito engraçado essas críticas, porque quem faz essas críticas normalmente não são os técnicos, ou são os amadores por falta de conhecimento, porque eles entendem que para provas curtas o volume é menor do que o volume maior, e eles esquecem que o volume desses atletas para ITU é praticamente um volume de Ironman do amador. Eles não têm essa dimensão, né? A carga de treino. Mas pensando no field competitivo, né? Por exemplo, Floripa, quando traz para cá, como que você pensa na estratégia? Você observa os outros caras do field? Como que você monta? Qual é o tipo de conversa que você tem com ele para estruturar a prova, Brás? Eu acho assim... Não precisa revelar tudo, tá? Não precisa revelar tudo. Não, aqui a gente não precisa esconder nada, na verdade é essa.
Cara, eu acho que assim, quando você está em Floripa, a gente tem um controle muito maior das variáveis e dos adversários, né? Então, a gente já sabe, pô, pode não parecer, mas eu já fiz Floripa, né? A gente já tá, pô, quantos anos a gente trabalha em Floripa, Todo seja mundo com amador, aqui já todos Pode, nós, pode também parecer, mas o Wagner já fez. isso eu não acredito, né? Mas O meu irmão, certeza, mas o Wagner... A gente acha que não eu é acho que ele. era outra pessoa, Olhar a aquelas foto. fotos ali, cara. Mas assim, pô, a gente conhece a prova de cabo a rabo, então você consegue controlar mais a prova, né? E aí, pensando nos últimos anos, a gente sempre tem em Floripa um combo que é muito importante, que é natação T1 e o início da bike, né? Eu lembro que o primeiro ano ou o segundo a gente ficou muito tempo fazendo T1. Todo mundo pensando em, não, tem que correr a maratona muito bem depois de pedalar 180, e eu estava concentrado em definir a prova na T1. E quando eu falo T1 é aquele combo, final de natação, a transição em si e os primeiros 20 quilômetros. Então, a gente sabe como funciona. E aí você vai montando a estratégia em cima disso. Então, analisar e prever o que acontece na prova. A gente estava conversando no carro aqui. Putz, para mim, esse ano e o próximo vai ser os melhores anos dele como atleta de longa distância. O que a gente tem que fazer? Eu já não estou pensando mais em Floripa, estou pensando em Kona. Pô, para Kona tem isso, a característica é assim, tem a subida lá no quilômetro 80, como que nós vamos projetar isso? Então, a especificidade do treinamento é algo e nesse nível competitivo é algo que me atrai muito. Então, entender o que vai acontecer na prova para vir preparando ele, reproduzindo na medida do possível dentro da preparação, acho que é a chave quando você está nesse nível de atleta. Acho que isso é uma diferença que a gente fala muito, né? A gente estava conversando com o Fabinho até aqui, quando a gente falou, ele falou que a prova do amador não tem nada a ver com a do profissional, né? Esses primeiros 20 quilômetros que eu estava lá em Floripa assistindo a prova pela primeira vez, cara, os primeiros 20 quilômetros dos profissionais é um negócio insano, né? Enquanto o amador tá ali procurando se aquecer e se encontrar no ritmo, nossa, os caras já saem uma paulada em cima da outra, é sprint em cima de sprint, é todo mundo se busca. Então não dá pra comparar muito, né? Quando fala, mas o fulano fez tanto tempo no profissional, tanto tempo não. É outro mundo, né? Outra dinâmica. Pegada, né? É outra não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, e esses primeiros 20 quilômetros mais fortes, se a gente falar isso pra algum amador, a gente acaba com a prova. Exato. A gente acaba. Né? Eu nunca dei essa instrução para nenhum amador. Pelo contrário. Espera a frequência estabilizar. Estabiliza a frequência. Esses dias eu tava falando da estratégia para o amador e eu fiquei pensando, nossa, é sempre esperando o próximo passo, parece, né? Tipo, não, e vai na devagar T2, daí na outra faz devagar, na T2 vai devagar. Na T2 também. é a mesma coisa, que eu lembro que o Wagner fala, quando chegar no finalzinho, gira mais a perna, lembra? Vai soltando. Vai soltando. Isso não existe, né, profissional? Não tem jeito, né? É muito diferente. É muito diferente. A dinâmica de prova é uma coisa maluca no nível deles, em termos de... E uma pergunta... Desculpa até te interromper, Beto, acho que você tem uma pergunta na ponta aí. Puxa o microfone, senão o pessoal não vai disputar, por favor. Vou segurar. Vou segurar. Vou segurar. A dinâmica de prova desse ano, da natação, foi um pouco atípica. Porque o André Lopes não é um nadador, exímio nadador, que a gente espera que ele saia na frente, mas houve ali uma dinâmica em que ele estava puxando, atrás vinha o bloco que vinha o Manuel, o Reinaldo e o Taccone. Você acha que isso favoreceu? Porque basicamente você não teve nenhuma fuga de início, o que deu uma vantagem na T1, muito assertiva inclusive, de vocês colocarem o pé e saírem muito forte e aí definirem a prova, né? Que acho que foi pensado isso. Por um outro lado, deixar o André puxar não deixou a natação, de certa forma, um pouco mais tranquila, a ponto desse pack que precisava trabalhar, inclusive o Manuel, né, para sair ali na frente. Você não acha que isso foi uma estratégia? Uma vez até que, se não me engano, o Colucci estava, acho que, adoentado, tinha alguma questão ali que ele não ia continuar na prova. Você enxergou alguma coisa? Chegou a pensar sobre isso? O que você viu? Porque eu tô divagando aqui, né? Não, assim, eu acho que ele pode responder, porque às vezes a gente pensa como vai ser a prova, mas na hora é outra coisa, né? Mas olhando no pós-prova,
todo mundo sabe por que essa gente pode revelar esse segredo dos primeiros 20 quilômetros? Porque todo mundo sabe que vai ser assim, né? Todo mundo sabe. Então, eu não lembro de exímios nadadores naquela prova. Então ficou meio que assim, tá bom, nós vamos segurar porque Você eu vou soltou colocar naquela prova praticamente. Foi light, uma natação light ali, Tacone. Tô No. brincando. Nunca é light. Light é sacanagem. No, yo particularmente no la sentí que haya sido una natación tranquila. No sé qué le pasó a André ese día, pero mismo Federico habló de que no era un ritmo súper fuerte, pero o sea, sentimos que tampoco fue una natación lenta. Como que hubo momentos que fueron duros. Yo particularmente tuve un problema con el neopreno. Ah, ok. Sí. Estaba bien ubicado. Creo que estaba André, Federico y yo venía a la par con Igor. Detrás de Federico. Se me abrió el neopreno. Sí. No, Igor estaba un poco más atrás. Creo que estaba con Manuel. De hecho, Igor fue el que me ayudó a subir el neopren después de la primera vuelta. Pues ahí pensé, si perdía el grupo por eso, ahí sí iba a estar muy complicado. Pero no sentí que haya sido una natación lenta. Quando eu trago lento, Assim, é que ela não foi assim. A gente 10% abaixo do Não, que. é que a gente Talvez não tinha alguém nadador muito forte pra rápido puxar, né? puxando. É. Não ter um nadador rápido puxando Você acha que isso preservou mais eles? preservou mais eles. Na minha cabeça, a estratégia foi... Vamos ficar aqui todo mundo. Vamos ficar aqui todo mundo, o grupo consegue nadar junto, não tem nenhum nadador. E a gente vai sair todo melhor. mundo, vai definir o Vamos pedal. sair melhor. Só que eu acho... E aí existia uma... Na minha cabeça, de louco, que não tem nada, que não sabia nada dos profissionais, porque eu não estava acompanhando de forma direta. E aí, na minha cabeça, quando eu vi aquela estratégia onde o André nadou o tempo todo na frente, eu imaginei que aquele grupo se poupou. E aí a prova começava efetivamente no ciclismo. Só não contavam, talvez, com o ciclismo tão forte como ele fez. E daí acabou a prova. Porque se o Manuel pedalasse um pouco mais próximo, na corrida, sim, seria um fator decisivo. Que foi o que aconteceu. Mas aí a prova já estava ganha, basicamente, pelo tempo que ele colocou. Não sei, foram 14 minutos, mais ou menos, né? Sim. Aí é difícil. Parabéns pelo ciclismo. Então, falando E do pela ciclismo, prova, né? né? A Pela gente falou do ciclismo, né? Do treinamento. O que você fez, além disso, teve alguma mudança que você fez na sua bicicleta? Eu acompanhei até o feat que você fez lá com o Fabinho, né? A gente estava lá junto. O que você mudou? O que você tem? Alguma inovação tecnológica que tenha tido na bicicleta? Sei lá, alguma mudança de tamanho de pé de vela? Ou, sei lá, roda nova? O que você acha que ajudou também de tecnologia, assim, que na sua performance? Bueno, ya para Floripa el año pasado ya había trocado el pedivela. Comencé a usar pedivela más corto, de 150. Y creo que ese fue el cambio más significativo para mí. Uhum. Bueno, también Fabio me ayudó mucho en la posición. Antes quizás estaba buscando una posición muy agresiva, pensando que iba a ser más rápida. Fabio me ayudó a entender que no necesariamente es así, que una posición más baja no es necesariamente más rápida, y sí mejora mucho el confort del atleta arriba de la bici, pudiendo sostener mejor la potencia, abriendo la cadera, el cuadril. Creo que ese fue el cambio más importante para mí, lo que me destrabó, y a partir de eso pude empezar a pedalear más fuerte. Dos que ele pode falar, né, Betão? Não, a bicicleta é a mesma. A marca você continua com a Después de Floripa cambié. Estaba con Factor, y después de Floripa cambié para Specialized. Tá, que foi a que a gente fez o feat lá, né? No Fábio. Sí. Ya había hecho también con la Factor con Fabio. Así que fue trasladarlo de una bici a la otra. Uhum. Pero sí, a ver, no creo haber hecho ningún
cambio para Floripa que signifique... Um ganho. Sí, Muito grande. creo que llegué en excelente forma física. La preparación fue muy buena. Este año también pedaleamos mucho, o sea, desde comienzo de año. Estaba saliendo de una lesión que no tampoco conseguía correr tanto, entonces aprovechamos desde el inicio a hacer más volumen de bike. Y creo que eso también ayudó a, sobre los últimos kilómetros de bici, poder sostener la potencia y bajarme a correr com muita mais energia. Eu queria entrar em outro ponto aqui, que a gente falou sobre a bike muito, mas tem um outro ponto que é bem importante, acho que o pessoal tem bastante curiosidade, né? A gente fala muito sobre a ingesta de carboidratos e até nos últimos anos a gente já falou aqui o que mudou, né? Na quantidade, né? Inclusive. Quais são as estratégias, Taconi, que você tem? Normalmente óbvio que de acordo com a prova, você analisa o clima, você analisa a altimetria, o que vai demandar, como que você organiza a tua alimentação, tua suplementação pré-prova, durante a prova, vamos dizer assim, o que você vai ingerir, o que você vai levar, tem algumas coisas na sua cabeça, como que você faz? Leva muito Z2, que eu estou vendo o boné. Sí. Es que al final justamente la tendencia de los últimos años es a tratar de consumir más carbohidrato y Bastante. Tolerarlo, sobre todo. Exato. Cuando hablaban antes bueno, que Eduardo contaba que hacía a Manuel y a Luisa hacer pruebas de 73 cuando corrían corta distancia, yo también hacía, pero lo hacía a modo de preparación y no me animaba a hacer justamente más carreras porque terminaba muy cansado después de esas pruebas y creo que era porque no consumíamos esa cantidad de carbohidrato, entonces terminaba la carrera muy cansado, destruido, y creo que eso fue uno de los puntos más importantes que fue evolucionando los últimos años en los deportes de endurance en general. Los últimos años sí, fue principalmente empezar a adaptar al cuerpo a consumir más carbohidrato, a tolerarlo sobre todo. Creo que para eso es fundamental un producto de calidad. Mismo qué carbohidratos tiene el producto, la proporción, Sí. porque eso influye mucho en la asimilación y en poder asimilar todo eso que consumimos, porque al final uno puede comer mucho carbohidrato, pero si eso después no termina siendo energía, no sirve de nada. Claro. Serginho, como anda a sua ingesta de carboidratos, diferentes tipos, para melhor absorção nesse organismo maravilhoso que nós temos, esse motor? Tá pequeno perto da sua, pelo visto. Essa engenharia, esse engine. Fala aí, Betão. Hein? Tá pequena perto da sua. Aliás, hoje temos pizza, né, que você me convidou, então a gente vai ter uma ingesta grande de carboidrato. Você vai pagar? Eu vou. Não, eu posso falar, o coach nunca você paga. Convidou o Brás também? Ele O vai coach só nunca- se tiver soufflé no final. Senão, e café, soufflé no final. pra chuchar o soufflé. Eu tô vendo, você come soufflé no meio da prova? Deveria. Você nem sabe o que é soufflé. Não, acho que não. É um Chocolate. Mas você sabe que o Reinaldo comia soufflé Sim. no meio da prova, né? Sim. É mesmo, eu sabia da história do sorvete, eu não sabia da história mas do... no meio da prova ele gostava. Bueno, Mas- el domingo pasado, cuando competí en Valdivia, compitió Bárbara Riveros también, que viene de la escuela de ahí de Saturn y tenía todo el manubrio de la bicicleta lleno de chocolates y barras. Bom demais. Mas você sabe que uma das coisas que eu tinha na minha mente lá quando eu treinava a galera pro Olímpico, pro ITU, é que eu queria experimentá-los no 73 para que eles adquirissem a cultura e o entendimento de uma logística maior, tanto com relação a controle de ritmos,
quanto de ingesta de carboidrato, a importância disso, a importância da recuperação, porque a prova de ITU, ela tem uma intermitência brutal. Você não vai conseguir ingerir nada, mas... E aí, o cara só treinava isso e competia isso. Ele não tinha esse link, que também vai ser importante para uma prova de 2 horas de duração, do quanto ingerir, de se programar, de pensar na logística. E o Luciano, tudo que ele falou sobre ajuste de bike, sobre ajuste de nutrição, ele é muito fuçado. Então ele fez os testezinhos para melhorar o CDA dele na bike. Ele não falou todas as coisas aqui. Tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Esses argentinos, olha, vou te dizer, viu? Não é fácil. Mas tudo isso vem na preparação. Então, o cara entender da importância de se treinar com a quantidade de carbo que se pretende competir. Não adianta a gente... O que acontece hoje? A gente olha no Instagram, tá lá, que o campeão de Nice tomou 180 gramas de carbo por hora. Não é do dia para a noite. Então, eu sabia que eu precisava ter, naquele momento da carreira deles, eles irem aprendendo. Então, provavelmente tomava 40 por hora no Olímpico, porque não consegue pôr nem a mão na garrafinha, para 80. E aí eles irem adquirindo essa cultura. E é engraçado porque você falou uma coisa muito interessante, que é quando você tem ali 2 horas, né, perto de 2 horas e 50, alguma coisa assim, de prova para eles, com uma certa restrição de carbo, né? Numa alta intensidade, onde você vai exigir a glicose ali o tempo todo, seja ser contraintuitivo. Então, é uma sacada muito interessante essas, assim, de colocar. E tem um ponto importante também, só pra gente deixar claro, não é porque os caras tomam 140, 180 gramas de carboidrato no ciclismo, pra pedalar em 4 horas 180, que você, Betão, que vai pedalar em 6 horas o Ironman, vai tomar tudo isso de carboidrato, vai explodir, né, Betão? Vai ficar aqui, ó. Bom, eu quero tirar uma pipa, o último Ironman que ele fez, ele tomou 200 gramas de carboidrato, ele nunca mais desinchou. Dá uma olhada. E precisa de insulina. Mas eu não pedalei em 6, eu pedalei em 5 e 14. Ah, moleque. Treinava com quem? Não, tá bom, vamos deixar isso pra lá. E já pensando, eu queria te perguntar sobre a prova de Nice, né? A gente fez, você foi pra lá, né? A gente até comentou, tomou uma expectativa boa de fazer uma prova. O que aconteceu na prova? Como que foi lá? Porque você acabou não terminando a prova, né? Uma prova um pouco diferente daqui de Floripa, né? Sí. No, acontecieron muchas cosas. Fue un día bastante malo, ya desde el comienzo, desde la natación. Me encontré a la salida del agua, ya muy lejos de la punta. Fue la peor natación mía en un Ironman seguramente, del año también. Y ahí ya como que sabía que estaba complicado, pero al mismo tiempo me encontré en un grupo de buenos ciclistas, entonces sentía como que no estaba todo perdido. Después sí tuve un problema, perdí dos botellas, 2 garrafas al kilómetro 30. Eso me condicionó mucho el ciclismo. No por la intensidad, pues sí me animé en la subida larga, ataqué el grupo y me estaba sintiendo muy bien. Pero sí pasé a estar condicionado que al no tener carbo tenía que agarrar geles y bebidas de todos los puestos de hidratación. Y bueno, por culpa de eso perdí el grupo con el que iba, porque estábamos pasando otro grupo al kilómetro 70 más o menos, y tuve que esperar a agarrar la hidratación, y cuando ya quise volver a entrar, ya los 2 con los que venía ya fue imposible volver a agarrarlos. Y bueno, ya sobre el final de la bici sí empecé a sentir la falta de energía por no consumir esa cantidad que tenía planificada. Al mismo tiempo tenía que consumir otro producto que no era el que estoy acostumbrado a usar. Y bueno, eso condicionó mucho ya el resto de la prueba. No
no me sentí mal en la corrida, empecé bien, pero no conseguía ya consumir carbohidrato tampoco. Las veces que tomaba agua, a veces tenía que tomar mucha agua de golpe, así muy rápido, y eso creo que me influyó mucho. Y bueno, corrí básicamente hasta que ya no tenía energía. Al no comer ya no pude sostener ese ritmo y bueno, nada. Teniendo San Pablo la semana siguiente, preferí parar e darle uma oportunidade à carreira. Isso é a grande diferença dos profissionais, né? Que é importante isso. Tem alguma fraqueza que vocês observam ainda? É evidente, nós sempre temos pontos fracos a serem melhorados, que vocês estão estrategicamente pensando agora para esse ano de 2026, em cima do calendário que vocês já devem ter estruturado? Assim, a gente até estava discutindo isso e, mais uma vez, olhando as dinâmicas de prova, né? E qual é o objetivo principal, é claro que é Kona esse ano. Entendo que ele tenha, talvez, os próximos 2 anos como o ápice da carreira dele de longa distância, até pela idade e pelo tempo na longa distância, né? Ele é um atleta que começou a fazer Ironman em 2023, né? Ou 22. Então ainda a gente está júnior, né? Na longa distância. Sub-23. Sub-23, claro. E acho que o grande ponto que hoje a gente vê, principalmente em Kona, que é uma prova que é rolling e tal, é a natação, né? Então colocá-lo bem posicionado na saída da natação talvez seja o grande desafio, porque a gente já viu o potencial que ele tem de ciclismo. Ele, lógico que talvez a corrida dele em Floripa fique uma visão assim, pelo ciclismo que ele fez e pela corrida que o Manuel fez, putz, a corrida do Taconi, cara, foi a melhor corrida dele. Foi uma bela corrida, que a gente tem um corredor nato que estava em segundo e ele fez um ciclismo avassalador, né? Não precisou correr mais também. E não foi pressionado, né? Então eu ainda acho que a gente consegue tirar ali uns minutinhos, né? Agora é a natação, onde sair na natação vai ser a definição para o resultado. E acho que a gente veio, inclusive, discutindo isso há bastante tempo, e agora no carro, enquanto vínhamos para cá, de algumas mudançazinhas, dos momentos que ele se sentiu melhor nas temporadas atrás na natação, para a gente tentar reproduzir mais vezes esse ano e poder tê-lo em melhor performance. A natação é a modalidade mais complexa da gente desenvolver, né? Até é grupo dependente também, né? Não é só... Putz, prescreve lá a natação. Horas água, simplesmente. Toda hora o cara tá ali, ali fazendo por si só. O ciclismo ele consegue ter uma autonomia muito grande, a corrida também, mas a natação a gente ainda tem algumas questões e nós vamos buscar isso, né? O que você sente aí que... Não, isso. Sim. Coach falou, tá falado. Mas saiu da água em primeiro, já com o que pedala, aí não tem graça mais. Aí acabou, não dá pra melhorar a natação. Não, pode ser 20º no grupo, não tem problema. O field sempre é importante, entendeu? E pra ele, quanto mais próximo sair, muda toda a história da prova. Mudou né? muito, né? Antes você via nas provas, saíam 2, 3 caras largados na natação. Ou às vezes, um só. Agora sai bloco de 15, 14, 19, né? Mudou muito essa... Embora seja uma prova de time trial, né, no ciclismo, a gente entende que a dinâmica de ITU trouxe para as provas de full distance algumas características que antes não tinha, né? Você tinha atletas que saíam... Sarrafo, né? Não, tinha atletas que saíam muito tempo atrás na água e conseguiam pegar no ciclismo. Hoje, com o avanço de equipamento, de tecnologia no ciclismo e as dinâmicas com melhores nadadores, é outra prova, né? Y también un factor quizás que es un poco polémico, que la realidad es que si uno no está en ese grupo de punta, hoy en día casi todas las pruebas tienen televisación.
Y es un factor que está influyendo mucho también en la dinámica del ciclismo porque favorece mucho al grupo de punta o al grupo que tenga las motos ahí acompañando. Entonces, he sabido que si uno está adelante va a contar con esa ventaja y si no, sabe que va ya uno... Nada, no, es como que no hay opción y uno ya sabe que tiene una desventaja de unos minutos que son decisivos al definir la prueba. Isso aí não vai mudar nunca, né, Abraço? A gente reclamava dos fiscais da prova do Troféu Brasil que ajudavam os meninos de Santos, né? É verdade. 91. É verdade. Es que Isso é verdade. É verdade. es un tema difícil porque necesitamos para el deporte la televisación, Claro, Mas pero tem termina uma- influyendo muchísimo en el resultado. Mismo yo ganando Floripa, yo este año no tuve una sola moto que iba solo abriendo camino, pero sí hay momentos en los cuales la moto se queda y uno termina teniendo succión y un beneficio. Sim. Entonces sí creo que es algo realmente a mejorar para que no haya tanta ventaja para los que están adelante. O se colocan motos en todos los grupos. Coloca a moto Puxa. pro Betão, Vagnão. Não, o Betão já vai de moto. Você tá entendendo? Es un tema polémico. Mas é uma discussão que faz parte, né? Sí, y no es una crítica tampoco ni a Ironman ni a las organizaciones de los eventos. Simplemente hay que buscar una solución para que sea más... Mas igual, né? sí. Simplesmente, ou seja, você treina pra sair primeiro pra pegar E vai a na moto, senão você vamos se na ferrou, motinha, entendeu? vamos na isso, motinha. vamos buscar. Isso acontece em todas as provas do mundo, né? É, E ele falou bem, não é uma crítica ao Ironman e nem aos atletas da ponta, né? Mas existe, né? A gente não pode tampar os olhos e achar que tudo é flores, atenção. né? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: você tem algum triatleta amador? Tem muito assim, poxa, eu quando treino com essa camiseta aqui, eu vou muito bem, a prova vai dar certo. Só aquela cueca, né? Que ele dorme à noite inteira e fala, não, essa cueca azul. Superstição? Você tem a Ele cueca tem. azul referente ao treino, ou seja, aquele treino que fala, não, se eu fizer esse treino e for bem, eu tô pronto pra prova. Se eu não for tão bem, putz, acabou tudo. Tem, se o braço sabe, é porque Ele me causou Problemas. muito trânsito início para buscar essa questão dele. Fala aí, tá? que é. En cuanto a entrenamientos, no tengo un entreno que me dé seguridad. Conozco mi cuerpo y sé cuándo está bien más allá de un entreno que haya hecho. Pero sí, la cábala es comer un alfajor en particular. No, ¿se dice alfajor aquí? Sim, a favor. Eh, ¿Usted trouxe a favor para nosotros? No. Ah, acá lo venden. Una marca argentina que se consigue en Brasil. dale. Tem Havana aqui no É, Brasil, sim, sim. tem. Pero sí, un amigo estaba en Niza. Yo no había comprado, no me había llevado para Francia. Y él me dijo que tenía y ahí le pedí a Eduardo que me lleve a buscarlo. El problema fue que no era el mismo gusto que suelo Sí. comer. Creo que por eso la carrera salió mal. Sim, creio que sim. Você sabe o que você tem que fazer, né? Nunca mais esqueça de levar. Você já leva, deixa Já quieto. leva uma caixa. Se ele Comprar não, uma caixa para toda a É prova o com do chocolate sabor ou que aquele ele gosta. glaciado se de ele não açúcar? usar, Qual que você é? usa. É de chocolate. Ou traz pra gente, Traz pra traz nós. no escritório. Cafezinho? Deixa aqui. Bom, vamos chegando ao final, basicamente, e no nosso final nós temos um programa, nós temos um bloco que chama como, Betão? Penalty Box. Penalty Box. Nós temos 3 cartões aqui. Você pode escolher o que você quiser e atrás desses cartões nós temos um número. Esse número vai ser a quantidade de perguntas um pouquinho mais ácidas que nós vamos fazer para você. Fique à vontade aqui na tua escolha, por favor. Se você não quiser responder, você pode passar pro braço. Pra É boa. Dos. Uma pra cada um. Dos.
Posso começar aqui? Vai. Vamos lá. Ganhar do Messias no Brasil te dá mais moral ou a pressão aumenta nas próximas provas? No, no, da más moral. Ah, moleque! Essa foi uma. Betão, quer fazer alguma, não? Vai lá, manda. Outra. Você acha que o ciclismo é hoje o elo mais fraco entre os triatletas profissionais do brasileiro? Quando vai competir fora? Sí, 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 creo que sí. Sim. Por que, Braço? Eu vou, Deixa eu até ajeitar o microfone do Brasa aqui, vai. pô, Respirou fundo. como sempre, para ser polido, a gente vai ter Mas que você ter não uma precisa ser análise. polido aqui. Aí o Vagnão... essa pergunta não, mas aqui- tem que ter o balanço, né? Você O afunda a equilíbrio da empresa. coisa, né? Mas assim, eu acho que tem a ver com cultura desportiva mesmo, né, cara? Então, por exemplo, a gente tem os europeus, acho que eu falei isso aqui. Falamos. Os europeus, eles estão acostumados a pedalar em qualquer lugar. No dia a dia deles se mesmo, locomover com a bike. O brasileiro não. E já se foi a época que a gente pedalava na rua. Então, acho que o grande ponto seria esse. O Luciano, ele tem um ciclismo muito forte, mas se você olhar o que ele falou da formação dele, ele passou muito tempo na Itália, inclusive, subindo montanha. Então você vai desenvolvendo determinadas qualidades que são características de Habilidades, outros né? locais, habilidades e tudo mais. Então eu consideraria isso. O brasileiro, ele não tem a cultura desportiva do ciclismo. Ponto. Você viu que quase ele meteu ali um desarroio, né, no meio do negócio. Mas, enfim. Tem mais alguma? Novamente essa história de falar Luciano, espanhol. a gente, português. e a mim, então? Eu queria que você deixasse os nomes dos seus apoiadores, dos seus patrocinadores. Acho que isso é muito importante para o triatlon profissional, por favor. Não esqueça de nenhum, não esqueça de nenhum. Nas redes sociais. Ah, me pusiste en un compromiso, pues tengo miedo de olvidarme de esquecer alguno. No, bueno, principalmente hoy en día uno de mis mayores apoyadores es C2. Comencé con ellos después de Floripa y la verdad estoy muy contento con la parcería, como dicen ustedes. Manda um beijinho pro Vitor ali na câmera. Ah, Beijo, Vitor. saludos, Víctor. Muchas gracias. por Não todo. mandou um beijo, mandou um saludo. Ainda no tengo tanta confianza con Sim. Pode chamar de boludo, não tem problema. Boludo, Vitor, boludo. Abraço, saludo. Después, bueno, también Specialized, después de Floripa comencé con ellos, sobre todo porque quería la mejor bicicleta posible pensando en Niza, que por suerte la tuve, no se dieron las cosas, pero bueno, Specialized. Mauna es una marca de indumentaria. Este año entró en Brasil. Ellos me apoyan desde 2022. Después de Kona comencé la relación con ellos. Mismo ellos iniciaron ese año. Entonces, nada, tengo ahí una muy buena relación con ellos y estoy muy agradecido porque incluso en los años difíciles me siguieron apoyando y estuvieron detrás. Bueno, de cuanto a equipamiento de ciclismo también, Princeton, SLF y bueno, una tienda en Argentina que se llama Bike House, que es el importador de esas marcas. Indus Parquet, una marca de pisos de madera que tiene también sede acá en Brasil. Dale. Me están ayudando un montón. De Boer. Tengo miedo de estar olvidándome de alguno, pero esos son hoy en día mis principales. Agora que demos Havana, né? Pode pedir aqui Havana, na tela. Havana, me patrocina nós, Havana. patrocina nós. Podrían. Son muy bienvenidos. Y bueno, también le agradezco a Eduardo porque nada, ya llevamos varios años trabajando juntos. Y bueno, o sea, siempre confió en mí como atleta, como persona y también estoy muy agradecido por eso. Dale. Suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você. Luciano-Tacone en Instagram es mi principal red social, la que más uso y quizás con la que más acercamiento tengo con la gente que me sigue.
Dale. Brás, Brás, suas redes- quem quiser virar um campeão Taconi, quais são as redes sociais para Não, procurar calma, você? nasce. Vamos nascer primeiro. Nascer. Tem que nascer, não é assim, é quem quiser. Quem quiser, tem que Se o nascer. Betão quiser fazer aquele sub-10 dele, Aí é possível. Não, aí É? não precisa nascer de novo. Aí é só questão do Beto falar, vou fazer essa merda aí, né? Bom, acho que primeiro agradecer também o Taconi pela confiança no trabalho. Ele mesmo, no momento que eu encerro o meu trabalho em grupo, presencial com os atletas de alto rendimento, ele seguiu comigo, confiou que a gente poderia fazer um trabalho bacana na longa distância. E o resultado tá aí, tá com um monte de patrocinador, tá ganhando dinheiro pra caramba, né? Antes me olvidé de C de Three Wings. También me está ayudando. C se iba a enojar si no. Bom. Não esqueça. Ainda bem que vai vencendo. Sí, Vai pensando, eu vou enrolando aqui, você vai pensando, tá? Estoy agregando por si. E é isso, agradecer ao Luciano pela confiança, acho que é muito recompensador para nós treinadores, não tem a ver com, eu falei ganhar dinheiro, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a gente fazer o que a gente gosta, com as pessoas que a gente confia, mais essência, não tem a ver com o quanto de patrocinador tem a ver em entregar o melhor, e acho que o Luciano é uma pessoa muito merecedora de todos os resultados que tem. E se quiser se tornar um campeão, vamos pensar na genética que tu tens, mas pode seguir a gente lá, Eduardo Brás, vai sair um Instagram novo aí da New Cole, então a gente poder ajudar aí a galera vai ser muito recompensador. Sensacional. E eu queria mandar um beijo pra Clara De Biasi, lá da Argentina, atleta da Nilco, que mandou um beijo, mandou saludos aqui para vocês. grande Ok? país. Então também vou mandar pro Eduardo Manrique, de Córdoba. Isso, tem que fazer Que essa social. A gente tem que tem alcançar Horácio- aquele núcleo. lá. Horácio Padilha, de Córdoba, tem alguns. Damian. Lá, né? Damian. Grande abraço pro Tem Demian. o Gonçalo. Ih, agora lascou. Agora a ferrou, Costa. vamos falar um time Agora argentino lascou. inteiro. hein? E se não falar do Paraguai? No próximo eu vou falar do Paraguai. Paraguai vai ser o tema. Betão, por favor, Beleza. vamos com tudo. Bom, é isso. Queria agradecer o Luciano, o Brás, pela conversa aqui, foi muito legal. Nossos recados de praxe, segue a gente lá no @café com Triathlon no Instagram, assiste os vídeos no YouTube, não esquece de dar o likezinho lá no canal para ajudar a compartilhar os... Quantos meses nós temos aqui ainda Acho de que, nossa, já nem eu Acho que sei, até- tá acho que acabando dezembro já. só, É, né? já temos que rever isso aí der já. like que vai Aí acontecer vai Café com Tri. ficar desalojado, não vai ter mais Café com Tri. Então é isso. Obrigado, galera. Estamos chegando aí mais um final de mais um episódio legal pra caramba. Curti demais esse daqui. E é isso. Valeu. valeu! Valeu! Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.